João, capítulo 4. Mais um vídeo do nosso devocional de meditações na palavra do Senhor. Tá? Então hoje nós vamos meditar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4. Vamos pedir ao Senhor que esteja conosco nesse tempo. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais esse tempo na Tua presença. Obrigado por cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Seja um tempo na Tua presença, fala conosco, Senhor, que não seja apenas uma leitura mecânica, Senhor, mas que seja um tempo para estarmos compartilhando e que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, faz-se presente nesse dia, Pai. Fala aos corações de cada um que está ouvindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, engrandece o Teu nome nas nossas vidas, na nossa família, na nossa comunidade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 4, Jesus conversa com uma samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos." Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem com quem tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, e nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Os discípulos voltam da cidade. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: "O que queres saber?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Mestre, come alguma coisa." Mas ele lhes disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então os discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?"
Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia, outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus cura o filho de um oficial. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe as boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus havia chegado à Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias que o menino estava vivo. Quando perguntou a que hora seu filho tinha melhorado, eles disseram: a febre deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos da sua casa. Esse foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Glória a Deus. Amém. Então, assim, vamos por partes, né? Primeiro de tudo, a conversa com a samaritana, né? Tem muitas coisas a respeito disso, mas, assim, o que acontece? A samaritana, ela era uma mulher segregada do seu povo. Por quê? Por causa dos seus pecados, né? Esses múltiplos casamentos e tudo. Tanto é que, assim, você pode ver que o texto ele é muito cheio de detalhes. Fala, por exemplo, que era perto do meio-dia. Por quê? Porque era o horário que a galera normalmente não pegava água, porque era o sol rachando. Ela deixava para ir nesse horário justamente porque, provavelmente porque ela não queria encontrar ninguém, para ninguém ficar falando dela ali, né? E os judeus não se davam com os samaritanos. É uma história antiga e tal, a respeito de questões religiosas. Os judeus e os samaritanos não se davam, os judeus evitavam falar com os samaritanos, tanto que ela se espanta: como assim você está falando comigo e tal? E aí Jesus mostra para ela, confronta, porque é uma coisa que, se a gente reparar bem nos nossos dias, normalmente a gente tem faltado a nós essa ousadia de confrontar as pessoas nessas questões, entendeu? E falta para as pessoas, muitas das vezes, a humildade em reconhecer, né? Você pode ver que, por exemplo, Jesus não chegou para ela e falou assim: olha, quem sabe, talvez você teria que rever os seus relacionamentos, né? Ele pega e faz uma pergunta que leva ela a entender o seu erro, né? Ele chega e fala assim: chama o seu marido. Não tenho marido. Bem disseste, porque você já teve 5 e o que você está agora não é seu marido, né? E aí ela tem aquela coisa. E você vai vendo que é uma revelação progressiva, porque no começo ela fala dele assim: vejo que é profeta, depois será que você é o Messias? E aí por fim ele se revela: eu sou o Messias, né, para ela. Então é uma revelação progressiva, conforme Jesus vai conversando,
Por isso que é importante a gente ter um relacionamento com Deus através da sua palavra, através da oração, através da meditação, através do jejum, porque a revelação ela é progressiva, né? Não adianta, tipo assim, eu ouvi um texto e vou ter toda a revelação. Não vai ser assim. A ideia de Deus, né, sempre foi ter um relacionamento. Você não fica, por exemplo, quem tem filho, né, quem tem qualquer parente, você quer ter um relacionamento com a pessoa. Você não quer, por exemplo, que o seu filho só chegue para você uma vez por semana com uma lista de tudo que ele quer de você. Pai, eu quero isso, quero aquilo outro. Não, é um relacionamento. E é através do relacionamento e do contato com Jesus é que vai ter na revelação. Você pode ver assim, uma coisa que eu acho interessante é que ela vai... Olha como é que Jesus muda a realidade. Uma pessoa que era segregada, considerada pecadora e tal, não sei o quê, conversa com ele e ela se torna uma evangelista. Ela foi lá e falou de Jesus para a cidade inteira, né? Então, às vezes a gente pensa assim, eu não sou digno, Deus não pode me usar. Não, ele pegou aquela pessoa que se escondia no meio da cidade e transformou ela numa evangelista, né? E aí, quando as pessoas vêm, num primeiro momento, elas vêm por ouvir falar. Nós viemos por causa do que ela falou a respeito de Jesus. E aí eles pedem para que Jesus permaneça, ele fica 2 dias. No final, conforme eles foram tendo contato, eles já mudam. Antes a gente acreditou pelo que ela falou. Agora nós temos a nossa própria experiência com Jesus e nós cremos. Essa é a importância da gente ter esse convívio, ter esse contato, ter esse buscar a presença de Deus, esse contato e esse relacionamento, né? E para terminar, né, que eu acho importante nesse texto, assim, para a gente estar trazendo hoje de meditação, a respeito do filho do oficial. Porque assim, por isso que a Bíblia fala em outros textos que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque ele fala assim, vocês precisam ver milagres para crerem, né? E aí o oficial pede, ele fala assim, vai que o seu filho vai viver. E ele crê. E no caminho ele já recebe a notícia da cura, né? E esse milagre edifica, tanto que fala o quê? Assim creram ele e todos da sua casa. Então, mais uma vez, o milagre é para a glória de Deus. E o milagre, ele é para gerar fé e a fé é o combustível para o milagre, né? Você pode ver que ele creu na palavra de Jesus e foi para casa. No caminho ele já recebeu essa resposta. E muitas das vezes a gente faz as coisas por fazer. Vou orar. Entendeu? A gente põe limite no que Deus pode fazer. Quantas das vezes a gente ora por orar a respeito da saúde? Vou orar, né? Para não dizer que eu não orei pelo meu parente com câncer, vou orar pelas finanças. A gente põe limites, né? Tem uma passagem que Jesus vai curar um homem e ele fala assim, perdoados estão seus pecados. E aí os caras pegam e falam assim, que isso? Como você está dizendo que perdoados estão os pecados? Ele fala assim, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar. Ele fala assim, primeiro de tudo, o que é mais fácil? Dizer perdoados estão seus pecados ou levanta, toma o teu leito e anda. E aí, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar seus pecados, te digo, pega o teu leito e anda. E o cara levanta e vai, e ele é curado. Então, assim, o que eu acho interessante é que ele fala o que é mais fácil. Por quê? Porque para Deus não tem impossível, existe o fácil e o mais fácil. E a gente fica pondo limite na ação de Deus, né? E você vai ver que assim, em muitos milagres Jesus fala o quê? Sua fé te salvou, sua fé o curou, vai, seja feito conforme a sua fé. E tanto que em Hebreus vai dizer o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam por muita repetição, sem a fé,
sem crer. Eu vou ficar orando, que aí uma hora vai acontecer, entendeu? Ou então assim, ora relaxadamente porque não acredita. Não, Deus faz para os outros, não faz para mim porque eu sou um cara mau. Não, a fé é o que faz as coisas acontecerem, né? A ação de Deus, ela usa da nossa fé, muitas das vezes como instrumento, né? Quando a gente se coloca na brecha por alguma questão, tá? Então, assim, vamos colocar aqui os princípios, né? A respeito da samaritana. Ela teve uma revelação progressiva de Jesus. Foi confrontada no seu pecado. Tornou-se evangelista. E a respeito do filho do oficial, filho é curado por meio da fé na palavra de Jesus, sem ver. Recebeu e creu. Glória a Deus. Que seja um tempo para a gente refletir nessas questões e que nós possamos cada dia mais crer sem precisar ver, né? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Revela, Senhor, revela-se para nós, Senhor. Fala aos nossos corações, cumpre Teus propósitos, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por cada um que pôde estar ouvindo essa reflexão, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, multiplica, Senhor, que nós possamos cada dia mais nos relacionar contigo, Pai, e buscar a Tua face, Pai, que nós possamos, Senhor, crescer em sabedoria e revelação acerca de Ti, principalmente num verdadeiro relacionamento íntimo e sincero contigo, Pai. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, que nós possamos ser esses verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, se esse conteúdo tem falado contigo de alguma forma, ajuda o canal, curte, compartilha. E assim, se o texto falou mais alguma coisa contigo, comenta aqui embaixo. Vamos nos edificando mutuamente, vamos nos ajudando, tá bom? Deus abençoe muito vocês. Esse vídeo é fruto de uma parceria do nosso canal Família para Encontrados, 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Francisco Beltrão e a Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, na pessoa do Dr. Marcos. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.